Imaginemos por um instante a seguinte premissa. E se os pensamentos mais íntimos, as emoções mais secretas e até mesmo os nossos movimentos físicos pudessem ser integrados a uma rede sem fio global? Olha, isso soa muito como um roteiro de cinema. Exato, soa totalmente como ficção científica. Uma arquitetura invisível, sabe, operando silenciosamente ali no fundo da vida cotidiana, sem que absolutamente ninguém percebesse que está servindo como um nó de transmissão de dados. É um enredo clássico de um romance distópico, Com né? certeza. Só que o material que a gente tem na mesa hoje argumenta utilizando patentes reais de telecomunicações e teoria política, que essa infraestrutura não apenas é viável, como já estaria em fase de implementação. O que é uma alegação gigantesca. Gigantesca. Então, boas-vindas a mais um mergulho nas fontes. Nossa missão nesta análise aprofundada de hoje é examinar as páginas de um documento, olha, extremamente denso e intrigante também. Ele é intitulado Control System, ou Sistema de Controle. É um texto datado de janeiro de 2026. Isso. Assinado por um autor chamado Jeremy James. E hoje a gente vai explorar detalhadamente como ele costura filosofia política, histórica, tecnologias documentadas lá no setor de patentes e até uma teologia apocalíptica. Tudo isso para descrever o que ele acredita ser um sistema iminente de controle mental e corporal em escala global. Mas bom, antes de a gente prosseguir com a análise do conteúdo em si, é absolutamente fundamental a gente estabelecer as regras do jogo para a nossa discussão de hoje. Sem dúvida. Isso é crucial. O material que a gente vai dissecar hoje carrega alegações políticas e religiosas extremamente fortes. São polarizadoras e controversas. O autor não poupa críticas contundentes a elites globais. Ele ataca frontalmente campanhas de saúde pública e programas de vacinação em massa. Sim, a linguagem é bem dura. Muito. Além de fazer interpretações literais e apocalípticas de textos sagrados. Então, para quem nos ouve, é imperativo deixar claro que a nossa postura aqui é estritamente jornalística e analítica. Perfeito. O nosso objetivo não é, de forma alguma, validar, apoiar, endossar ou refutar as alegações desse autor. A gente está aqui puramente para relatar e desconstruir as visões apresentadas no documento de forma imparcial. Exatamente. A intenção é fornecer a quem acompanha a gente a clareza necessária para compreender qual é o argumento central e entender como a linha de raciocínio dele foi estruturada, independentemente de a gente concordar ou não com as conclusões. Certo. Vamos desempacotar isso. O documento ele inicia a argumentação traçando uma linha histórica. E o curioso é que não começa com cabos de fibra ótica ou microchips. Começa bem antes. Sim, começa com a política na sua forma mais crua. O autor invoca clássicos como O Príncipe, de Maquiavel. Para estabelecer toda uma tese sobre a natureza do poder, né? Exatamente. A premissa que ele apresenta é que autocratas e ditadores ao longo dos séculos, e aí o texto lista figuras como Marx, Lenin, Stalin e Mao, eles sempre compartilharam uma mesma vulnerabilidade e uma mesma obsessão. Que seria a incapacidade de saber o que as pessoas ao redor realmente estão pensando. E isso, historicamente, os líderes precisavam recorrer a redes de espiões, a interrogatórios ou a simples leitura de linguagem corporal, sabe? Para tentar adivinhar se um sorriso cortês de um aliado, na verdade, estava escondendo uma conspiração de assassinato. É o problema fundamental do tirano. Pois é. A tese do Jeremy James é que a tirania sempre foi limitada pela biologia humana. Os pensamentos sempre estiveram trancados ali dentro do crânio. E, segundo o documento, a meta final de qualquer sistema totalitário seria derrubar essa parede, Tornando a prisão invisível. tornando a prisão invisível e a detecção de dissidentes perfeitamente algorítmica. E essa introdução histórica que ele faz serve meio que como um trampolim para o autor saltar para o nosso presente. E é exatamente nesse ponto que ele introduz a figura do historiador e filósofo Yuval Noah Harari. Sim, e ele foca muito nele. Demais! No contexto deste documento, o Harari não é tratado apenas como um intelectual ou um acadêmico de sucesso. O autor o enxerga como um porta-voz não oficial de uma elite global que estaria operando nos bastidores. Ele menciona explicitamente o Fórum Econômico Mundial aí.
Exato. O autor faz questão de destacar o peso gigantesco da influência dele no mundo contemporâneo. Ele ressalta, por exemplo, que o livro Sapiens vendeu algo em torno de 25 milhões de cópias. É muita coisa. É um fenômeno editorial e que recebeu elogios públicos de figuras incrivelmente poderosas do setor de tecnologia. Ele cita o Bill Gates e o Mark Zuckerberg. Entendi. E qual é a implicação disso para o autor? Para a narrativa que ele constrói no documento, as falas do Harari não são meras observações teóricas de um acadêmico. Elas são interpretadas como delineamento de um plano de ação literal. E as citações diretas que o autor escolhe têm um peso retórico enorme para sustentar essa tese toda. O texto foca bastante no conceito de que os avanços da inteligência artificial vão gerar o que ele chama de classe inútil. Classe inútil? Sim, ou seja, bilhões de seres humanos que simplesmente perderiam valor econômico e militar agora no século XXI. Mas a pedra angular do argumento vem de um discurso específico de 2020. Aquele discurso famoso? Esse mesmo. É lá que o historiador afirma de maneira bem direta que os humanos são, a partir de agora, animais hackeáveis. E o documento resgata um exemplo prático que o próprio Harari costuma usar para ilustrar o fim do livre-arbítrio biológico. Conta esse exemplo para nossa audiência, acho que ilustra bem. Claro. A situação é o seguinte. Imaginemos um funcionário usando uma pulseira biométrica no trabalho. Aí o chefe entra na sala e apresenta um plano de negócios de longo prazo. O funcionário, querendo manter o emprego, obviamente, ele sorri, elogia a visão do chefe e diz que o plano é brilhante. Uma situação típica de escritório. Típica. Só que a pulseira está medindo a pressão arterial dele, a variabilidade da frequência cardíaca, as microssecreções glandulares e até a atividade cerebral. O sistema cruza esses dados na hora. E qual o resultado? O sistema informa o chefe que o funcionário, biologicamente falando, achou o plano completamente idiota e que ele está sentindo um profundo desprezo. Olha, abrindo um breve parênteses aqui, isso provavelmente destruiria o mundo corporativo em questão de horas se fosse implementado amanhã. Seria o fim imediato de qualquer reunião de segunda-feira. Acabou a diplomacia de escritório. Mas voltando ao texto, a analogia é usada para descrever uma espécie de detector de mentiras biológico. Algo que nunca pode ser desligado. Perfeito. Algo que monitora constantemente a lealdade interna, as emoções reais, e não apenas o comportamento externo que a pessoa quer demonstrar. O que é fascinante aqui é a lente hermenêutica através da qual esse autor interpreta essas declarações públicas. Como assim? Se a gente pegar a grande maioria dos analistas e dos próprios leitores do historiador, essas falas são entendidas como um alerta sociológico. É um pesquisador, enfim, soando alarme sobre os perigos imensos dessa convergência entre biotecnologia e tecnologia da informação. Um aviso sobre o que pode dar errado. Exato. Caso essas ferramentas caiam nas mãos de corporações não regulamentadas ou de governos autoritários. No entanto, o autor do nosso documento, ele inverte totalmente essa leitura. Ele entende de outra forma. Totalmente de outra forma. Ele não vê as palavras como um aviso sobre um futuro perigoso, mas sim como admissões. Quase admissões maliciosas e orgulhosas de uma agenda que já estaria sendo executada agora. Uma admissão de culpa antecipada na visão dele. Sim. Para ele, a construção daqueles data centers massivos ao redor do globo não tem como objetivo principal suportar o comércio eletrônico ou streaming de vídeos. O objetivo seria criar a capacidade computacional necessária para processar as colossais quantidades de dados biométricos dessa nova população hackeada. E em tempo real, né? Em tempo real. Bom, e se o documento se mantivesse apenas no campo da filosofia e da sociologia, a gente estaria falando de mais um manifesto teórico. Mas a dinâmica muda completamente quando o autor decide apresentar o que ele chama de mapa tecnológico que sustenta todo esse sistema. Aí a coisa fica mais técnica. Fica. E a âncora dessa parte técnica é uma patente real. Ela está registrada no Escritório de Patentes dos Estados Unidos sob o número 10,163,055. Patente 10.163.055. Isso. O detentor original dessa patente, olha só, é a gigante de telecomunicações AT&T, e a data de concessão apontada no texto é o dia de Natal de 2018. E aqui vale notar que o autor insere um detalhe curioso. Aquele paralelo teológico? Ele faz um paralelo rápido de que o dia 25 de dezembro seria, em algumas tradições esotéricas, a data pagã do nascimento de Nimrod,
que é uma figura babilônica que o autor associa a uma prefiguração do anticristo. É um detalhe bem peculiar para se colocar no meio de uma análise de patente. Bem peculiar, mas focando no documento técnico mesmo, o título da patente é algo incrivelmente burocrático. O título é Políticas de Roteamento para Hospedeiros Biológicos. Políticas de roteamento. E a tarefa que o autor assume e que a gente precisa acompanhar agora é traduzir o jargão denso dessa engenharia toda. O texto desmembra o que significaria esse roteamento para hospedeiros biológicos. E o que a patente descreve na prática? Ela descreve a criação do que chama de rede de área neurológica. Em termos práticos, a tecnologia propõe tratar o sistema nervoso de um corpo humano não como uma entidade biológica fechada em si mesma. Como que? Como um nó em uma rede de computadores. Um nó capaz de transmitir e receber pacotes de dados. Isso é loucura de se imaginar. É impressionante. E o autor destaca seções da patente que especificam os meios de comunicação dessa rede. E a gente não está falando de equipamentos alienígenas superavançados. Não. Não. A patente menciona explicitamente o uso de protocolos Bluetooth, redes Wi-Fi convencionais e, surpreendentemente, até mesmo a fiação elétrica embutida nas casas. A fiação elétrica normal. A normal, que atuaria como uma grande antena eletromagnética, sendo capaz de interagir com o sistema nervoso central de quem quer que esteja ali naquele ambiente. Certo. Mas aqui eu preciso atuar como advogado do diabo e trazer uma dúvida que naturalmente surge para quem ouve isso agora. Para basear o argumento, o autor cita aquele experimento histórico muito famoso do neurocientista espanhol, o José Manuel Rodrigues Delgado, que foi realizado em 1963. O experimento do touro. O experimento do touro. Na ocasião, o Delgado ele entrou numa praça de touros com um animal em plena investida contra ele. Ele segurava apenas um transmissor de rádio na mão. E quando o touro correu para atacar, ele apertou um botão, um sinal de rádio foi enviado e o touro simplesmente parou derrapando na areia. Como se tivesse batido num muro invisível. Exato, como um muro de concreto. Só que, e aqui está o ponto crítico para a nossa audiência entender. O touro do Delgado tinha um eletrodo físico, de metal, implantado cirurgicamente dentro do cérebro. Como o autor do documento justifica esse salto gigantesco de um implante craniano pesado e cirúrgico nos anos 60 para frequências de Wi-Fi caseiro, controlando um cérebro limpo hoje? É uma ótima pergunta. E essa é a exata transição tecnológica que ele tenta evidenciar através da tal patente. O autor sublinha repetidamente os trechos do documento oficial que detalham o uso de eletrodos sem fio. Eletrodos sem fio? Sim. E também menciona sinais não invasivos. O argumento que ele apresenta é que os avanços no mapeamento de frequências eletromagnéticas ao longo das décadas permitiram que ondas externas pudessem induzir exatamente as mesmas respostas elétricas que aqueles eletrodos de metal do Delgado induziam no passado. Então não precisaria mais abrir a cabeça de ninguém. A premissa central dele é justamente essa. A necessidade da cirurgia, do buraco físico no crânio, se tornou obsoleta por inovações que não foram divulgadas amplamente, tornando a interface completamente invisível. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E complexa do ponto de vista da arquitetura de redes, se a gente pensar bem. Porque o documento não para apenas no controle remoto de um indivíduo por um servidor central. O autor mergulha na patente para destacar o conceito de comunicações interhospedeiros. Essa parte é bem perturbadora. É. O texto cita diretamente a patente afirmando que, nesse modelo, o cérebro de uma pessoa pode controlar o corpo de outra pessoa e vice-versa. Imaginemos as implicações práticas disso. Não é apenas uma máquina enviando comandos para um músculo. É uma estrutura onde os impulsos neurológicos gerados na mente do indivíduo A poderiam ser roteados, via Wi-Fi ou antena de celular, direto para o sistema nervoso do indivíduo B. Forçando uma ação. Forçando uma ação motora ou até uma resposta emocional. A biologia humana passaria a ser tratada puramente como uma infraestrutura de TI, como hardware.
E seguindo essa mesma lógica de infraestrutura de TI, o autor extrai outra conclusão substancial do texto dessa patente. Pensa bem, para que uma rede dessas não entre em colapso com bilhões de cérebros enviando sinais simultâneos o tempo todo, seria necessário organizar o tráfego. Tem que ter um endereçamento. Exato. Da mesma forma que cada roteador, cada computador ou smartphone no mundo possui um endereço MAC, Que é aquele identificador físico e único de fábrica na placa de rede, para quem não está familiarizado. isso mesmo. A patente sugere a atribuição de endereços de roteamento permanentes para os hospedeiros biológicos. E o autor interpreta isso como a fundação de uma identificação eletrônica inescapável e totalmente obrigatória. Um RG biológico. Pior, não seria um cartão de plástico ou um passaporte de papel que você carrega. Seria um IP permanente, atribuído à própria biologia do cidadão. Isso permitiria que sinais altamente direcionados encontrassem um alvo específico em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Nossa. E diante de toda essa narrativa de tecnologia espectral e invisível, a questão que fica evidente é a seguinte: o que a gente faz com as tecnologias que a gente está vendo no noticiário hoje? O documento aborda especificamente inovações altamente divulgadas, tipo o Neuralink. A empresa dos chips cerebrais. E isso, a visão do autor do documento é categórica. Projetos como o Neuralink são, na avaliação dele, uma elaborada campanha de distração pública. Uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça. O argumento é que, ao mostrar vídeos de macacos jogando videogame com os chips cerebrais, ou pacientes paralisados movendo cursores de mouse após cirurgias complexas, o público é condicionado a acreditar em algo. Acreditar que a tecnologia ainda é rudimentar. Perfeito. Acreditar que a interface cérebro-computador ainda é uma ciência primitiva, altamente invasiva e muito dependente de neurocirurgiões. E o texto sugere que isso mascara o fato de que a verdadeira tecnologia de controle de ponta, que é baseada em radiofrequência sem necessidade de cortes, já estaria totalmente operante. Se conectarmos isso ao panorama geral das interfaces visíveis no mundo físico, o documento aponta que um sistema invisível ainda precisa de pontos de checagem, né? Não tem como ser 100% abstrato. E como seriam esses pontos de checagem? É aí que a patente menciona o conceito de tatuagens mutáveis, ou tatuagens eletrônicas. O autor dedica bastante tempo explorando como essas interfaces na pele funcionariam. Tinta de tatuagem mesmo? Não estamos falando de tinta convencional. São compostos descritos como tinta inteligente ou displays cristalinos integrados à epiderme humana. Segundo a leitura da patente, que é feita no texto, essas tatuagens poderiam alterar cor ou alterar a forma, baseadas puramente no estado neurológico do hospedeiro. Ou seja, refletiria o que a pessoa está sentindo, pensando? Isso. E poderiam até mesmo exibir informações enviadas remotamente por terceiros, como um painel de avisos na pele. E o documento é muito rápido em associar o financiamento dessas pesquisas de tatuagens de pontos quânticos e matrizes de microagulhas a nomes que ele já citou, tipo o Bill Gates, que aparece de novo como figura central nessa teoria toda. E qual seria a projeção para as cidades? A projeção que o autor faz é de um ambiente urbano de vigilância absoluta. Câmeras instaladas em praças, estádios ou catracas de aeroporto não precisariam mais de um software de reconhecimento facial super complexo. Elas só precisariam ler o espectro eletromagnético da tatuagem eletrônica da pessoa. Lendo os dados diretos da epiderme? Isso. A promessa, segundo o texto, seria identificar instantaneamente não só quem é o indivíduo, mas o nível de estresse dele naquele momento, o status de vacinação ou até uma pontuação de crédito social atrelada à rede central. Bom, mas tudo isso que a gente discutiu até agora esbarra num obstáculo logístico colossal. Qual o obstáculo? A teoria dispensa a neurocirurgia macroscópica e a colocação de chips de metal pelos médicos, certo? Certo. Tudo sem fio. Mas a física básica exige que alguma coisa atue como um receptor dentro do corpo da pessoa para captar as ondas de rádio e traduzir isso em estímulos neurológicos. O autor reconhece esse problema no documento e dedica uma seção bem crítica para explicar o que seria o seu suposto mecanismo de entrega. Ah, sim. E qual é a resposta dele para essa grande pergunta do tipo: como isso entra na cabeça de bilhões de pessoas simultaneamente? A tese recai inteiramente sobre o campo da nanotecnologia. Mais especificamente sobre o conceito de nanopartículas de automontagem. Automontagem? Como assim? O documento argumenta que nessas escalas microscópicas você não implanta uma antena já pronta.
Você introduz os blocos de construção elementares e deixa que o próprio corpo faça o resto do trabalho. Entendi. Elas se montam lá dentro. Exato. Uma vez no organismo, essas partículas teriam a capacidade de se aglomerar em padrões bem específicos de forma autônoma. E elas iriam criando estruturas que atuariam como microantenas e transdutores. Mas olha, para quem não é da área médica, entre quem nos ouve, existe no corpo humano uma barreira física de proteção. Ela é chamada de barreira hematoencefálica. É basicamente como um segurança máxima de uma balada VIP. Boa analogia. Esse segurança filtra o sangue e não deixa de jeito nenhum que bactérias ou substâncias químicas nocivas invadam o tecido do cérebro. O próprio autor sugere que a ingestão de nanopartículas via água ou comida seria ineficaz porque o estômago e esses filtros naturais do corpo destruiriam a maior parte do material. Essas partículas precisam, seguindo a analogia, do passe VIP para entrar. E é exatamente para contornar essa barreira orgânica que o autor introduz a sua teoria mais controversa de todas. Ele diz que a entrega precisaria ser feita por injeção direta na corrente sanguínea ou nos tecidos musculares. E aqui a gente entra naquele território delicado. Sim, chegamos ao núcleo da controvérsia em relação à saúde pública que a gente mencionou lá no início. O documento atrela o desenvolvimento de toda essa rede de antenas biológicas a uma expansão sem precedentes nos programas globais de imunização. Ele usa os dados de vacinação infantil, né? Sim, o James utiliza dados comparativos, focando especialmente no cronograma de vacinação infantil nos Estados Unidos. Ele observa que na década de 1960, uma criança recebia em torno de 5 doses contra poucas doenças. Certo. Tenta traçar uma correlação com isso, argumentando que o aumento do volume de injeções coincide perfeitamente com a necessidade logística de introduzir gradualmente esse material nanotecnológico nas gerações mais novas. E lembrando muito bem a nossa regra de neutralidade aqui, pessoal. A gente está apenas mapeando a arquitetura do argumento do autor, sem tomar partido. E a fundação desse argumento específico é que as grandes crises de saúde globais recentes não seriam desastres orgânicos acidentais. Ele vai bem longe nessa afirmação. Bem longe. O autor categoriza especificamente a pandemia como uma operação psicológica global, um evento que ele mesmo classifica ali no texto como falso. Na visão delineada por ele, o pânico generalizado foi o veículo perfeito para superar a resistência humana. O medo da mortalidade teria sido utilizado para convencer a população mundial a, de forma totalmente voluntária, aceitar a injeção dessas soluções. Acreditando se tratar de profilaxia, né? Isso, acreditando tratar-se de profilaxia viral de proteção, quando, na perspectiva do autor, o que estava acontecendo ali era um upgrade forçado de hardware biológico em escala planetária. O que nos leva à fase final do projeto concebido nesse documento, o Control System. Se a gente presumir, seguindo apenas a lógica interna do texto, que a infraestrutura está montada, que bilhões de hospedeiros biológicos agora possuem a capacidade de receber sinais de rádio diretamente no córtex cerebral. Qual é o objetivo último de tudo isso? E é nesse ponto exato que o texto sofre uma guinada metodológica abrupta. Muito abrupta. Ele muda a chave. O vocabulário de patentes de IPs de rede e nanopartículas é deixado meio de lado para dar espaço a uma linguagem profundamente escatológica e religiosa. O autor amarra toda essa teoria complexa de telecomunicações aos textos do livro do Apocalipse. A mudança de tom é dramática mesmo. O documento passa a citar capítulos e versículos. Ele cita Apocalipse 14, versículos 9 e 10. E depois Apocalipse 16, versículo 2. A correlação direta que é feita ali é que todos esses elementos soltos, a tatuagem mutável da patente, a rede de área neurológica, os endereços MAC embutidos na biologia, as nanopartículas injetadas formariam coletivamente o que o texto bíblico chamaria de a marca da besta. Na interpretação final de Jeremy James, não estamos lidando apenas com um autoritarismo político do Fórum Econômico Mundial. Estamos lidando com uma armadilha literal de condenação espiritual, onde a tecnologia é descrita como canal direto para a usurpação da alma humana. E isso tudo culminaria no controle do anticristo. O que, olha, levanta uma questão importante para nossa análise. Talvez seja a maior fraqueza de qualquer plano de dominação teórica, que é a aceitação pública. Se um sistema impõe dor, tortura e controle absoluto e opressivo, a tendência natural e histórica da humanidade é a rebelião. As pessoas lutam contra. Sempre. Então, por que a maioria aceitaria essa marca, esse sistema?
O autor propõe uma hipótese bastante engenhosa do ponto de vista da manipulação psicológica. E qual seria a tática? Ele afirma que o sistema não vai buscar submissão através do terror contínuo, das armas e da dor, mas sim através da indução bioquímica do prazer. A teoria é que os controladores dessa rede invisível enviariam frequências projetadas para estimular os centros de recompensa do cérebro de todo mundo. E isso induziria o que ele chama de uma falsa consciência cósmica. Nossa, um conceito fascinante e terrível ao mesmo tempo, se a gente pensar bem. Na prática, a rede agiria como um psicodélico digital ininterrupto. Perfeito, uma droga sem substância. As pessoas sob o controle dessa rede sentiriam uma onda de euforia mística, uma sensação fabricada de paz interior profunda, uma iluminação e conexão com o divino. A tragédia, pelo menos dentro da narrativa que o documento constrói, é que as vítimas acreditariam de fato ter alcançado o pináculo da evolução espiritual humana. Elas estariam lá celebrando essa nova era de ouro, de paz e amor. Quando, na realidade crua dos fatos, Quando, na realidade, os seus sistemas límbicos e os seus córtex pré-frontais estariam apenas sendo sobrepostos por estímulos elétricos artificiais. Seria a tirania perfeita. Porque o prisioneiro se apaixona biologicamente pelas correntes, sem conseguir distinguir se aquele sentimento de amor é genuíno ou se foi só roteado de um servidor na nuvem. é uma visão aterrorizante de submissão voluntária. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Ao concluirmos a leitura dessas páginas densas do sistema de controle, a gente se depara com uma obra que é um estudo de caso fenomenal sobre como nós processamos os nossos medos agora, no século XXI. Concordo plenamente. O autor consegue costurar as nossas ansiedades mais agudas, o avanço de inteligências artificiais que nos tornam obsoletos, o capitalismo de vigilância que transforma nossos batimentos cardíacos em dados que podem ser vendidos e, claro, as cicatrizes políticas e sociais deixadas por tudo que a gente passou recentemente em termos de saúde global. E ele funde tudo isso de forma quase inseparável com a mais antiga das narrativas de fim de mundo que a gente conhece. É um documento onde o Vale do Silício encontra de frente o apocalipse profético. E a relevância de a gente dedicar tempo para analisar esse tipo de material, sabe, independentemente da precisão científica ou factual de suas alegações, reside no diagnóstico que ele acaba fazendo do nosso zeitgeist. Do espírito do nosso tempo atual. O que ele revela sobre a gente, né? Exatamente. O texto evidencia uma crise de confiança estrutural que é colossal em relação às nossas instituições, aos nossos governos e ao complexo médico-industrial. O fato de que teorias tão elaboradas ganham tração e encontram um público demonstra que já internalizamos um medo muito profundo. A sensação persistente de que a privacidade externa já foi perdida há muito tempo e que as fronteiras da vigilância, os olhos do poder, agora marcham em direção ao nosso último santuário, que é a nossa mente. A verdadeira batalha que o documento reflete não é apenas sobre quem controla a infraestrutura da internet, mas sobre quem detém a soberania final sobre o livre-arbítrio biológico. O que nos encaminha para um pensamento final para a nossa audiência. Algo que, aliás, não está escrito com todas as letras no material do Jeremy James, mas que eu sinto que é o eco natural de toda essa discussão que a gente teve hoje. Qual seria? Pensa bem, se a simples possibilidade de que as nossas emoções e intenções estão sendo mapeadas por redes sem fio e invisíveis já gera um nível tão alto de desconfiança e alienação hoje em dia, até que ponto a simples paranoia não atua como seu próprio sistema de controle? Uau, isso é profundo. Vale muito a pena refletir sobre isso. Existe a real possibilidade de que a perda definitiva da liberdade não ocorra no dia em que uma patente de roteamento biológico seja ativada por uma megacorporação, mas sim no exato momento em que os indivíduos começam a policiar as próprias palavras, começam a reprimir sorrisos espontâneos ou até duvidar dos próprios batimentos cardíacos, consumidos pelo terror constante de que uma arquitetura invisível está sempre observando. A suspeita crônica, no fim do dia, pode ser a gaiola mais eficiente que já foi construída. É uma reflexão que certamente fica na cabeça depois de processar tudo isso. Com certeza, nós agradecemos imensamente a companhia de nossa audiência em mais essa análise aprofundada das entrelinhas e até o nosso próximo mergulho nas fontes.